Porém, no inverno, ela passa a atuar em faixas do interior brasileiro. E qual é a questão dela estar atuando? Ela provoca estações secas de massas de ar. Claro que isso dá base a isto daqui, os climas brasileiros. Os climas brasileiros, de fato, eu vou ter uma variação de temperatura e uma variação de chuva. Sempre a gente vai estar analisando o quanto chove e o quanto faz de calor. O quanto chove e, na verdade, o quanto faz de calor, na verdade, a gente vai analisar pela latitude e altitude. Locais mais próximos da linha do Equador tendem a ser mais quentes. Locais mais distantes da linha do Equador tendem a ser mais frios. E locais com baixas altitudes próximos ao nível do mar tendem a ser mais quentes. Locais com grandes patamares de altitude, 1.200 metros, 2.000 metros de altitude, tendem a ser mais frios. De fato, o termo frio não é o correto dentro dos climas brasileiros. Quando eu falo de climas frios, eu falo dos climas do norte da Europa, do sul da Argentina. Quando eu falo de climas frios, de fato, o nosso clima a gente vai chamar de temperaturas amenas. Temos climas quentes e climas de temperaturas amenas. Quando eu falo de climas quentes no Brasil, eu falo desses quatro: o equatorial úmido, o tropical semiárido, o litorâneo úmido e o tropical continental. Professor, mas eu tenho o livro da bibliografia. Não apresenta-se esse termo litorâneo úmido, meus amados. A prova da ESA, quando ela gosta de analisar mapas e climas brasileiros, ela gosta de analisar mais pela Ligia Terra. Então, quando tu for estudar clima, tu já corre direto para o livro da Ligia Terra, onde, por exemplo, esse clima já apareceu na prova. Inclusive, foi uma questão de prova. Então, o que eu peço a vocês é que, por favor, meu querido, não analise tanto pelo Demétrio e tanto pelo Eustáquio. Vai dar uma olhada direto pela Ligia Terra, porque aqui, de fato, esse assunto, a predominância é por lá. Quando eu falo de climas quentes, eu falo desses quatro climas. E climas mesotérmicos, ou seja, são de temperaturas mais amenas, não são tão quentes assim, eu falo de dois climas. O subtropical úmido, ocupando o sul do Brasil, a região sul, além do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, pegando cidades como Corumbá, pegando cidades como Botucatu, entre outros. E também o tropical de altitude, pegando as terras altas do Sudeste, com predomínio na região do Sudeste, justamente o clima mesotérmico. Então, variação de temperatura, nós temos esse caso: climas quentes, climas mesotérmicos, de temperaturas amenas. Não são climas frios, mas de temperaturas amenas. E quando eu falo de variação pluviométrica, o quanto chove não depende da altitude e da latitude, mas depende das massas de ar. Se eu tenho ampla atuação da MEC, vai chover até não poder mais. Se eu não tenho tanta atuação da MEC assim, aí vai variar o quanto chove. Normalmente, climas úmidos a quase super úmidos, eu tenho presença principalmente na maior parte da Amazônia, com destaque para essa regiãozinha aqui, ó, a região da cabeça do cachorro da Amazônia. Ventos alisos empurram a umidade para cá, e aqui eu tenho já o encontro dos Andes, no qual favorece intensas chuvas nessa regiãozinha aqui da cabeça do cachorro da Amazônia. Então, ampla atuação da MEC, principalmente no clima equatorial úmido, onde é um clima de úmido a superúmido, tá? Ampla atuação da MEC, chuvas acima de 1.800 milímetros. Isso quer dizer 1,80 m de altura de água que chove todo ano. Aqui na região da cabeça do cachorro da Amazônia, chega a 3.000 milímetros, 3 metros de altura de água todo santo ano em chuva. Então, ampla atuação da MEC, atuação de chuvas acima de 1.800 milímetros, e a maior parte da região amazônica é o clima dito de úmido a superúmido. Já com predomínio no território nacional, temos climas semiúmidos, ou seja, que a atuação da MEC
Em outra hora não há atuação da MEC. De fato, ocupando todo o interior brasileiro, pegando parte do interior do Sudeste, interior do Nordeste, pegando o Centro-Oeste brasileiro e parte até da região Norte. Climas semiúmidos, onde há variação de umidade de 900 a 1.800 milímetros. E também climas semiáridos, onde quase não há atuação da MEC. De fato, chuvas abaixo dos 900 milímetros. Nessa parte central do semiárido, chega a registrar 435 milímetros. Isso é 43 centímetros de altura de água que chove o ano inteiro. Se comparado à Amazônia, que são 3 metros de água. Então, a gente pode ver que são dois locais que aqui não chove nada e aqui chove muito. Então, eu tenho essa variação pluviométrica de fato colocada para vocês. O quanto chove e o quanto faz calor. Analisando o clima justamente conhecido como equatorial úmido. O clima que abrange toda a região amazônica, além do norte do Mato Grosso, tá? Pegando o nortezinho do Mato Grosso, com temperaturas sempre muito elevadas. Coloquei o climograma aqui para vocês. Temperaturas sempre muito elevadas o ano inteiro, tá? De fato, eu tenho pouca amplitude ou baixa amplitude térmica anual. Isso quer dizer o quê? Lá é quente o ano inteiro. Manaus no verão é quente, E depois do verão também é quente. Inverno é quente. Amanhã quente. Depois de amanhã quente. Ontem foi quente. Tô dormindo quente. Acordei quente. Tudo é quente em Manaus. Não interessa. Aqui eu tenho uma baixa amplitude térmica. Sempre calor o ano inteiro. Não apresento uma variação nos meses de inverno. É sempre muito calor. Por isso é representado nessa linha vermelha. E a chuva sempre muito presente o ano inteiro, tá? Nessa região. Claro que pode ocorrer friagem, mas é um fenômeno anômalo, que não é o normal. Também eu tenho outro clima, o clima do centro-oeste brasileiro, chamado de clima tropical continental, ou chamado tropical típico, ou chamado clima tropical. Esse clima tropical ocupa o centro-oeste e os interiores brasileiros de fato, com um verão chuvoso, porque a MEC atua sobre o Brasil Central. Ampla atuação da MEC, muita chuva. Porém, o inverno é seco. A MEC sai e a MTA, que perdeu a sua umidade no litoral, adentra mais seca junto com a MTC. Então, há pouca ocorrência de chuvas no inverno. Então, ao mesmo tempo que tem muita chuva durante o verão, no inverno apresenta pouquíssima chuva. E também apresenta uma amplitude térmica diária. Interessante. Como assim? Aqui, quando eu falei de amplitude térmica, justamente na região amazônica, eu falei sobre o ano, inverno e verão. Aqui é sobre dia e noite. Aqui no interior brasileiro, o dia ele faz muito mais calor e o inverno e a noite faz muito mais frio. Aliás, eu não botei um mapa de clima. Dá uma olhada no mapa de clima pelo Lígia Terra que eu estou colocando aí. Quando eu falo dessa amplitude térmica diária, como eu falei, dia e noite, dia muito quente, noite muito fria, justamente porque é afastado do mar, então a continentalidade provoca essa variação entre dia e noite. Já o tropical semiárido é o interior do Nordeste e pegando também o norte de Minas Gerais, tá? De fato, na atuação do semiárido. Baixíssima atuação da MEC, baixa pluviosidade, de 6 a 11 meses de seca dentro dessa região, mas também a presença de ilhas de umidade. Alguns locais ocorrem chuvas orográficas nessa região, nas regiões de baixos planaltos do Parnaíba, que apresentam algumas ilhas, principalmente de umidade, onde tem mais chuvas, por exemplo, que a região amazônica, em algumas áreas até, tá? Tranquilo? Além também do clima tropical litorâneo úmido, o clima de todo esse litoral. O litoral brasileiro com ampla atuação da MTA
e a maior pluviosidade de fato registrada em todos os climas, como a cidade de Itapaiaú, tá? Onde tem a cidade com a maior pluviosidade registrada. Se liga aqui, no inverno apresenta uma variação. Aqui no Sudeste, a gente vai apresentar um mês seco, normalmente o mês de julho, que apresenta-se um mês seco nesse inverno. Já no Nordeste, eu apresento uma estação chuvosa. Então, no inverno dá uma variaçãozinha, enquanto aqui fica seco, devido à movimentação do centro de alta pressão que gera a MTA. Aqui no Nordeste, eu tenho a atuação da MTA com a MPA, provocando uma estação chuvosa. Um desses ramos de atuação da MTA aqui no Nordeste. MPA, melhor falando. Pronto, falei dos climas mais quentes, agora eu vou para os climas mais frios. Não, de temperaturas amenas, mesotérmicos. Clima tropical de altitude, aqui ó, dá para ver claramente. Terras altas do Sudeste. Maior clima do Sudeste, tá? O Sudeste não é composto pelo clima tropical, mas pelo clima tropical de altitude. No Rio de Janeiro, caso de Petrópolis, Teresópolis, São Paulo, a própria cidade de São Paulo, a cidade de Campo do Jordão, entre outros, são o clima tropical de altitude. Ocorrências de chuva no verão, invernos rigorosos, com a atuação da MPA e ocorrências de geadas na região, tá? Geadas são fenômenos onde o ponto de orvalho, onde teoricamente a água se transforma de vapor para líquido, ela está muito abaixo e ela consegue se congelar. Então o ponto de orvalho fica quase 0 graus em temperatura em ar mais seco, que justamente acaba congelando quase ali ao nível da superfície da Terra. Não neva, não é que está congelando lá em cima, é que está congelando ao nível da Terra. Isso destrói uma plantação danada, tá? Isso é muito complicado. Então, invernos mais rigorosos nesse clima tropical de altitude. Já o clima subtropical úmido, o clima do sul do país, sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, é o clima que não há estação seca. Em todo esse clima aqui, não apresenta-se um mês seco sequer, com ampla atuação da MPA o ano inteiro e chega até a atuar a MEC, no norte do Paraná, em meses de verão. Com a característica de alguns locais partirem do úmido ao superúmido, tá? Com intensas presenças de chuva nesse clima aqui. Se liga que, apesar dos invernos rigorosos, a ocorrência de geadas e neves devido à atuação da MPA, a gente pode dividir esse clima subtropical úmido em 3, pelo menos. Quais são? O subtropical litorâneo, pegando ali pela região do Vale do Itajaí até Florianópolis, de fato, e também pegando o caso do Paraná, onde eu tenho verões quentes e invernos amenos. Então, o inverno ele é brando, ele não é inverno rigoroso, ele é inverno friozinho e o verão quente pra cacete. De fato, de todo o clima subtropical, o clima aqui chamado de litorâneo, tá? Subtropical litorâneo é o clima mais quente, de fato, que a gente vai verificar. E ainda existe o subtropical de altitude, das serras gaúchas e catarinenses, onde o verão ele não é quente, ele é brando e o inverno é rigoroso. Então, o local mais quente e o local mais frio. O local mais quente e o local mais frio que a gente vai ter no clima subtropical vai ser justamente a região das Serras Gaúchas, devido à variação latitudinal, ou seja, a latitude cada vez mais altas, mais frio lá para baixo, e a altitude também. Então, um local muito alto com grande latitude. Então, é um local muito frio. Já existe também a região do subtropical continental, que é essa partezinha aqui, tá? Onde eu tenho invernos rigorosos, muito frios, e verões muito quentes. É aqui que eu apresento a maior amplitude térmica anual que a gente vai ter. Enquanto a Amazônia apresenta a menor amplitude térmica, é aqui, justamente no subtropical úmido, onde a gente vai ter a maior amplitude térmica. Muito, muito, muito frio no inverno e muito, muito, muito calor durante o verão. Enquanto aqui é calor o ano inteiro, aqui eu tenho essa grande variação. Tranquilo? Meu Deus! Quadro todo colocado para vocês. Aula braba, mas do que é uma aula sem exercícios, candango?
Joga ali um exercício aí para vocês, justamente, vamos lá. As chuvas torrenciais de verão, denominadas chuvas parará, são caracterizadas por serem precipitações breves, mas violentas, que ocorrem na maior parte do território brasileiro. Essas chuvas estão associadas ao deslocamento da zona de convergência intertropical para a porção central da América do Sul, entre os meses de setembro a março, fazendo com que a massa parará se expanda para o Brasil e Bolívia e Brasil Central, chegando a atuar sobre São Paulo, provocando os chamados aguaceiros de verão. Opa. Se liga aqui, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. Meus amados, as chuvas torrenciais são as chamadas chuvas convectivas, que atuam a partir da MEC. Então volta lá a questão, a alternativa correta, a alternativa A, chuvas convectivas e atuações da MEC. Tranquilo ou não tranquilo? Se liga, vamos para a segunda questão da prova anterior. O Brasil tem um território de dimensões continentais. Suas terras se estendem pela zona climática intertropical e seu litoral é igualmente extenso. Essas outras características imprimiram o clima nacional, forte influência de massas de ar oceânicas. Observe as massas de ar que atuam no território brasileiro e analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: as massas de ar equatoriais e tropicais têm a sua atuação atenuada no inverno, em função da massa polar atlântica. Galera, lembrando, a MEC, ela nem passa a atuar tanto, tá? Elas saem de cena e a MPA, ela passa a atuar mais no território, principalmente as massas equatoriais fogem. Tá correto. Vamos à próxima. Grande parte da Amazônia o clima é quente e úmido o ano inteiro, porque permanece atuando massas quentes e úmidas, como a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Com certeza, massa quente, massa úmida, provocando chuvas e muito calor de fato nessa região. Próxima alternativa. Na área central do país, por consequência do encontro da MTA e da MPA, formam-se frente fria e ocorrência de fortes chuvas no inverno. Meus amados, na parte central do país, o inverno ele é seco, tá? Porque a MTA ela passa a ser uma massa de ar seca. Então a 3 está errada. Bota aí de novo. No clima subtropical ocorrem verões amenos e invernos rigorosos, com chuvas mal distribuídas ao longo do ano todo. Não. Chuvas, não há estação seca, as chuvas são bem distribuídas. Não há essa ocorrência de estação seca. Então, volta aí a questão e a afirmativa certa é que tanto a 1 quanto a 2 estão corretas. A afirmativa correta, a afirmativa D de dado. Tranquilo? Volta aqui, bota mais uma questão agora na prova de 2020. 21 para entrar do... vai! O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste e Sudeste, com grande influência da massa tropical atlântica, MTA, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas, trata-se do clima e, como eu falei com vocês, esse clima litorâneo úmido que só aparece na Lígia Terra é o queridinho da prova da ESA. Então, a afirmativa correta, justamente bota aí a questão afirmativa B de bola. Volta aqui, vamos para a última questão, graças! Toca aí na tela, diz assim, ó. Caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no Oceano Atlântico Norte e ainda por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera, verão, justamente quando eu falo sobre nascer no Atlântico, olha só, Atlântico Norte, na região dos Açores, atuar no litoral, do Nordeste, do Norte, na região amazônica, a gente fala da massa equatorial atlântica. Bota aí a questão, a alternativa correta, a alternativa é massa equatorial atlântica. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por vocês estarem junto comigo aí, tranquilaço, de boa. Espero. Aproveita, se inscreve no canal se tu não é inscrito, dá um like no vídeo, ativa o sininho, compartilha com os amigos, todo mundo que tá papirando para a prova da ESA. E se liga que eu tenho uma playlist, vai acompanhando as aulas direitinho. Tranquilo?
Beijos, abraços, nos vemos e até mais. Vocês moram no meu coração. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.